Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje dia 13 de julho. Eu gostaria de ler de novo em Provérbios, capítulo 13, verso 17. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Falamos ontem, então, sobre a importância de sermos embaixadores. Na verdade, foi Deus quem decidiu que fôssemos embaixadores. E esse texto está dizendo que nós somos os mensageiros que trazem cura. Houve um homem muito importante que foi esse mensageiro que levou cura. Em latim, o nome dele era Paulus, Paulo em português, e em hebraico, Saulo. É o mesmo nome em duas línguas diferentes. Este homem pertencia à seita religiosa dos fariseus, bem parecido com os fariseus que conheceram a Cristo e que os perseguiram o tempo todo. O Paulo, ou Saulo, foi um homem que era religioso, muito poliglota, um homem muito inteligente e que teve por missão, antes de conhecer a Cristo, de perseguir a igreja do Senhor. Ele teve um encontro com Deus às portas da capital da Síria, que também na época já se chamava Damasco, e foi lá que ele teve esse encontro com Cristo ressurreto e recebeu esta conversão em seu coração e o chamado para ser ministro que leva a cura. E ele diz, então, no testemunho dele, em Atos capítulo 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então ele está dizendo aqui que ele não tem a vida como preciosa, porque a missão dele é de anunciar o evangelho da graça de Deus. Esse ministério ele recebeu da parte de Cristo e ele vai então colocar em prática este ministério. Cada um de nós somos exatamente como Paulo. Nós recebemos esse ministério e somos inteiramente dependentes da graça de Deus. Sem o Senhor Jesus, não podemos ser esses mensageiros que levam a cura. Porque não é a nossa cura e nem é a nossa mensagem. É a mensagem de Deus e a cura é Cristo Jesus, que leva as nações através de cada um de nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, ele continua dizendo a mesma coisa, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele é consciente, continua consciente, escrevendo aos Coríntios, que é a graça de Deus nele. Foi por causa desta graça e através dessa graça que ele pôde ser esse mensageiro que levou a cura. É exatamente da mesma forma para cada um de nós. Nós não temos como ser pastores, missionários, evangelistas, pessoas que anunciam o evangelho de Cristo Jesus sem a graça de Deus. O nosso grande erro é de pensar que a gente pode fazer as coisas através das estratégias humanas que a gente criou, dos cursos, das formações, dos seminários que a gente fez. Sem a graça de Deus, você não pode ser ministro que leva a cura. Não tem como. Porque não é o seu ministério, é o ministério de Cristo Jesus. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo Jesus. De Jerusalém à Macedônia, de Jerusalém à Croácia, eu tenho pregado o evangelho de Cristo Jesus. Do começo ao fim, você percebe nesse texto que Paulo está dizendo, ele é ministro de Cristo Jesus por causa da glória de Deus, por causa da graça de Deus.
Sem Jesus, ele não tem como levar o evangelho de Jerusalém até a Croácia. Não tem. Ele vai percorrer os mares percorridos pelos imigrantes que entram na Europa hoje. Ele vai atravessar o Mediterrâneo, o Adriático, o que liga a Turquia à Europa. Todas essas vias ainda utilizadas hoje, inclusive, para anunciar o Evangelho. Porque ele recebe esta missão de anunciar o Evangelho aos não-judeus, para que eles fossem da mesma forma que os judeus no dia de Pentecostes, transformados pelo Espírito Santo. Percebe a importância da graça de Deus? Um homem sozinho, com todas as estratégias, capacidades e o dinheiro o dinheiro, não tem como fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo e da graça de Deus. E até o fim, quando ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, Paulo continua falando a mesma coisa. Em 2 Timóteo 4,17, ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentis a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Acreditamos que este é o último texto de Paulo antes de morrer, antes de ser executado. Até o fim, ele é consciente de que, se Deus não o fortalece, ele não tem como ser ministro do Evangelho, ministro que leva a cura. E nem você. Que Deus te abençoe.